Meu irmão manda, todos os dias meu irmão Daniel manda textos para mim, manda versículos. E simplesmente eu leio, todo dia eu acordo, eu vejo lá o versículo que ele mandou para mim. E hoje ele mandou para mim Jeremias, aquele texto que fala sobre o oleiro. Que Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro. E aí eu fui estudar e foi me vindo umas imagens na minha cabeça da casa do oleiro. Eu fui no YouTube para ver alguns documentários sobre a casa de oleiro, né? Hoje em dia se usa muito falar casa de oleiro em igrejas, né? Mas a casa do oleiro é o lugar, para você que está ouvindo não sabe o que é um oleiro. O oleiro é aquele que molda vasos, que faz vasos, filtros de barro, vasos de planta, copos de barro, artesanatos em barro, né? Em cerâmica. Isso é o oleiro que faz. E eu amei tanto o texto que o meu irmão mandou para mim. Eu falei, vou dar uma estudada sobre isso. Eu já fui na casa de um oleiro. Eu já fui num lugar onde fabrica coisas de vidro, cristal e lugares que tem a casa do oleiro, né? Que são os lugares que fabricam essas coisas. Eu já fui, só que como faz muitos anos, falei, vou dar uma olhada em documentários para trazer a memória para mim. O que é a casa de um oleiro? E hoje eu quero conversar com você a respeito da casa do oleiro. Fazendo uma analogia com a palavra de Deus, o próprio Deus, em Jeremias, ele compara Israel com a casa de oleiro, como um vaso. E aí eu queria fazer essa analogia, né? A sua igreja, ela é sua casa? Ela é sua? Ou ela é do oleiro? Muitas vezes nós tratamos todas as coisas como se fossem nossas e não de Deus. Eu explico. Às vezes você fala assim, meu carro é de Deus, mas você não dá uma carona para ninguém. O seu carro nunca está disponível para ajudar as pessoas, é só para o seu benefício. Às vezes você fala assim, não, a igreja é de Deus, mas a igreja também é minha casa. Só que tem diferença se a casa for sua ou se a casa for de Deus. Porque se a casa for sua, se a igreja é sua casa, é seu lugar, você vai querer colocar a sua casa do seu jeito. Mas se a sua igreja for do oleiro, você vai deixar o oleiro fazer o que ele precisa fazer? Você fala assim, não, minha vida pertence a Deus. Mas se você não deixa o oleiro, Deus agir como oleiro na sua vida, não tiver paciência de esperar os processos na sua vida, a vida é sua. Você faz dela o que você quiser, você escolhe fazer o que você quiser. E quando você decide falar, minha vida é do mestre, a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo, Pai, o Senhor é o oleiro. E aí o Senhor vai trabalhar em mim como um oleiro. Então, às vezes, nós colocamos Deus como dono das coisas, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos colocar, vou dar um exemplo, igreja. Você fala, a igreja é a nossa casa, e aí a gente quer ajeitar a igreja do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta, do jeito que é confortável para nós. Só que a casa do oleiro é diferente da nossa casa. Porque a nossa casa, quebrou um vaso, a gente joga fora. Tem um vaso defeituoso, a gente joga no lixo. Já na casa do oleiro, não. Na casa do oleiro, quando o vaso se quebra, ele refaz o vaso. O oleiro não desperdiça nenhum caco de vaso. Não menospreza. Tudo o oleiro considera importante para refazer o vaso, para fazer de novo. Então hoje
a palavra que eu senti de Deus sobre Jeremias, sobre esse texto do oleiro. Eu já até falei outras vezes aqui, mas hoje essa palavra veio no meu coração. Às vezes nós olhamos para a igreja falando, é a minha casa, a igreja é minha família, meu lar. Mas aí a gente quer ter o controle, a gente quer controlar. E aí a gente quer colocar na prateleira os vasos mais bonitos, os vasos mais lindos, e nós desprezamos as coisas que nós não concordamos, que não está encaixado no que a gente acha belo, a gente despreza, e a casa deixa de ser do oleiro e passa a ser nossa. Assim é a nossa casa, quando é a nossa família. Nossa família é imperfeita. Tem pessoas que nós não concordamos. Nesse final de ano a gente reuniu família, e quantas pessoas estão quebradas, a seu ver estão defeituosas, porque pensam diferente de você, porque são mais agressivas que você, e você no seu coração você não acolhe essas pessoas porque elas, a seu ver, na sua família, elas são pessoas defeituosas. E eu só quero dizer para você que se a sua família pertence ao oleiro, elas vão ser quebradas, sim, vão se quebrar, inclusive você. E você não vai ser jogado fora, você vai ser acolhido pelo oleiro e vai ser refeito. Vai ser feito de novo. Jeremias 18, 3-4. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as suas rodas. Como o vaso que se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer ele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Jeremias estava assim triste com o povo. Ele era um profeta jovem, né? E o povo não estava escutando os avisos de Jeremias para mudar as escolhas, para parar de se misturar com o pecado. E Jeremias estava muito triste. Fala que Jeremias é o profeta chorão, né? Ele estava triste porque ele via que tudo que ele tentava alertar o povo, na época o povo era cativo, era escravo de Babilônia, e Jeremias sabia, ele já conseguia visualizar lá na frente que com a obediência do povo, eles iam sair daquele cativeiro com mais celeridade, mais rapidamente. Então Jeremias, estava assim, mas como que o povo não acorda, não vê que o que precisa é arrependimento para sair disso aí? Deus falou, Jeremias, desce à casa do oleiro, que eu quero falar com você. Vocês lembram de alguma passagem na Bíblia que Deus transformou a vida de alguém que desceu de uma árvore? Zaqueu, desce da árvore. Hoje eu quero falar com você, eu quero trazer transformação para o seu coração, para a sua casa. Você vai ser um homem diferente quando você comer comigo, sentar na mesa comigo. A sua vida vai ser transformada, porque eu sou o oleiro. E Deus disse para Jeremias, Jeremias, desce, sai aí desse lugar que você tá, porque a sua visão está limitada, você só está vendo as coisas do seu jeito. Eu preciso que você olhe para o povo de Israel e enxergue o povo da mesma forma que eu vejo. E quando Jeremias desce à casa do oleiro, Deus mostra para Jeremias, fala assim, é assim que eu vejo o povo de Israel. É assim que eu vejo é um processo doloroso, um processo longo para se tornar um vaso perfeito nas minhas mãos. Porque eu estou entregue à minha obra. O meu tempo todo é para a minha obra. Eu amo essa parte do texto que fala assim, Jeremias fala, desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra. A gente acha tão difícil passar 2 minutos orando, meia hora lendo a Bíblia, e Deus está o tempo todo entregue à sua obra. Porque esse texto, Deus estava mostrando para Jeremias que o povo era o barro e ele era o oleiro. E estava dizendo, Jeremias, o povo pode não estar percebendo, mas eu estou entregue a eles o tempo todo. E como esse vaso que quebrou na mão do oleiro, ele refez de novo, assim eu vou fazer com o povo de Israel. Não vou desprezar nada, eu vou refazer.
O povo vai se quebrar, vai fazer escolha errada, vai pecar, vai querer viver sem a minha presença, mas eu estou entregue à minha obra. É lindo isso, não é? Você saber que você tem um Deus que trabalha por você. Um Deus que não dorme, que está entregue a você. Quando você percebe que o oleiro, ele está entregue a você, que é a obra dele, imperfeita, e ele está pisando na roda e está passando você nas mãos dele para tirar as imperfeições, para te fazer um vaso perfeito. Sabe? Só que nós precisamos entender que nós precisamos deixar que Deus controle. E isso Deus estava dizendo para Jeremias. Jeremias, descansa, eu sou o oleiro. Eu estou vendo as escolhas erradas de Israel. E eu vou fazer com que eles enxerguem o meu poder. Sou eu que estou no controle, eu estou no trono. Você descansa e me deixa trabalhar. Porque a falta de descanso de Jeremias, a angústia de Jeremias, não deixava ver que Deus estava trabalhando, estava entregue à obra dele 24 horas por dia. Jeremias estava angustiado e ele pôde descansar quando ele viu que o oleiro está no controle. Lá em Jeremias 18:6 fala assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Tem muitas lições, minha cabeça tá assim explodindo de lições que eu poderia até falar aqui, mas vocês vão achar que eu sou maluca, porque é tanta coisa que veio na minha cabeça, e duas coisas importantes que veio na minha cabeça. A sua igreja, ela é do oleiro. A sua casa é do oleiro, seus filhos são do oleiro, seu trabalho é do oleiro. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer. Às vezes na sua igreja está acontecendo algo que está tirando a sua paz, está angustiando o seu coração, não se esqueça, ela pertence ao oleiro. E o oleiro está trabalhando. Às vezes você olha para os seus filhos, você sonhou tanta coisa para o seu filho, e você está vendo que as escolhas que ele está fazendo vai levar ele para um lugar muito mais difícil, para um caminho mais longo, para chegar num futuro próspero. E aí você se angustia, como Jeremias, que Jeremias era um profeta, Deus revelava as coisas no coração dele antes de acontecer, para ele alertar o povo, mas aquilo trouxe uma certa angústia, e Deus levou, falou, desce à casa do oleiro, porque eu vou transformar a sua perspectiva, Jeremias. Então Deus hoje quer que você olhe para ele, e entenda que ele é o oleiro. Você tem que parar de fazer as coisas do seu jeito, porque você vai desprezar peças preciosas, peças valiosas, que podem ser forjadas nas mãos do oleiro, simplesmente porque você não gosta, simplesmente porque você não concorda, simplesmente porque é um lugar que você acha que não combina essa peça com as outras peças. Uma coisa não combina com a outra, porque você quer agir e colocar as coisas do seu jeito. A casa não é sua, a casa é do oleiro. A igreja não é sua, a igreja é do oleiro. Seus filhos não são seus filhos eles são do oleiro. O trabalho, lembra que você, quando conseguiu passar nesse concurso, quando você conseguiu entrar nessa empresa, você disse, foi Deus que me deu? Então, é Deus. Deus sabe de todas as imperfeições, as coisas erradas, mas o jeito que Deus olha para os vasos quebrados, que nós consideramos vasos perdidos, Deus olha e fala assim, deixa comigo, eu me entrego à minha obra, eu trabalho, eu faço, eu refaço. Assim como na mão do oleiro, quando um vaso se quebra, o oleiro não perde a paciência e joga fora. Então, do mesmo jeito, quando alguém se quebra nas minhas mãos, eu faço e refaço. Eu sou uma pessoa que eu não poderia trabalhar nunca na olaria, porque se eu tentasse fazer ali qualquer coisa e não desse nada, eu acho... Não, vou fazer outra coisa. Eu preferia limpar ali a olaria, lavar os vasos prontos. Eu não teria a paciência que um oleiro tem. E é isso que a gente faz, a gente prefere jogar as pessoas fora. Você prefere desistir dos seus filhos. Você prefere desistir de ser luz no seu trabalho, que você perde a paciência.
Tem muita coisa que você pode fazer na casa do oleiro que não seja o controle. Você pode muito bem na casa do oleiro, ser útil na casa do oleiro, sem ter as rédeas da situação, deixar que o oleiro veja, porque você não consegue olhar na perspectiva que o oleiro olha. Porque se fosse por você, você brigava com seus filhos todo dia. Você perdia paciência com ele todos os dias. Porque você não consegue olhar para os seus filhos, para as escolhas deles erradas que eles fazem, na perspectiva que o oleiro vê. O oleiro tem paciência com o vaso. Às vezes você fala, ai, não vejo a hora de ver esse vaso pronto, minha igreja pronta, minha igreja tudo certo, meu trabalho tudo certo, mas às vezes está tudo certo e se quebra de novo. Não tem nada que garanta que um vaso não se quebre novamente. Ele pode ser o vaso mais lindo, mais bonito, mais bem desenhado, pode ser o melhor vaso mais caro. Ele pode cair, ele pode quebrar, ele pode rachar. Muitos jogariam fora, né? Mas o oleiro faz de novo. E às vezes o vaso que Deus faz é muito mais bonito do que o vaso que existia antes. Então, em nome de Jesus, eu queria pedir para você que descesse à casa do oleiro. Talvez você está numa situação onde você não vê saída, onde você não vê solução, um lugar onde você só vê coisas ruins, pensamentos ruins vêm na sua cabeça. Eu queria que você lesse Jeremias 18 e escutasse Deus falando com você. Desce à casa do oleiro. Vai ali, porque ali eu vou te ensinar. Qual que é a casa do oleiro? A presença de Deus, porque Ele é o oleiro, se ajoelha e fala, Senhor, me mostra o que eu não estou vendo, me faz enxergar o que eu não estou conseguindo ver, me deixa ver o que o Senhor está vendo, revela para mim o que o Senhor está vendo, porque eu quero olhar para os meus problemas, para a minha dificuldade, eu quero olhar para a minha igreja, eu quero olhar para os meus filhos, para o meu marido, eu quero olhar para o meu trabalho, do jeito que o Senhor olha. Porque eu só estou vendo caco, eu só estou vendo trem para jogar fora. Então lembre-se, você é casa do oleiro, sua igreja é casa do oleiro, seus filhos, seu trabalho, seu cônjuge, todo mundo está em processo. Às vezes, Deus não pega, o oleiro ele não cata um vaso, um barro sem propósito. Qualquer barro vai fazer não. Às vezes o barro tem muita impureza. O oleiro precisa bater nesse barro até sair todo o ar e as pedrinhas, as impurezas. O oleiro só coloca no girador lá e só começa a moldar o vaso depois que ele tira todo o ar e todas as impurezas do barro. Aí ele começa a moldar o vaso. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Não queira ser dono das coisas e queira controlar todas as coisas. Não é seu, tudo é de Deus. Ele é criador de todas as coisas. Quando nós queremos assumir o controle das coisas, da nossa história e da história das outras pessoas, dos nossos filhos, da nossa igreja, é tudo nossa igreja, nossos filhos, nosso trabalho. Eu quero dizer para você tirar esse nosso e dizer, a casa não é minha, a casa é do oleiro. Meus filhos são do oleiro, minha igreja é do oleiro, então eu vou descansar. Estou vendo tudo torto, tudo bagunçado, mas o oleiro está entregue à sua obra. Para terminar essa live, eu quero deixar com você ler novamente. Jeremias 18, de 3 a 4. Desci à casa do oleiro. Jeremias desceu à casa do oleiro. Deus falou, vai lá porque eu vou falar com você. Você está angustiado, você está ansioso, você está desesperado, está chorando à toa. Eu vou limpar seus olhos das lágrimas para que você veja o caos que você está vendo. Onde você está vendo o caos? Eu vejo vasos novos. Eu vejo uma produção incrível, porque eu me entrego à minha obra. Ele diz, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Deus não para de trabalhar. E ele é o oleiro, ele é o dono de todas as coisas. Nós, quando assumimos o controle, as coisas começam a governar o nosso coração, a ditar as regras da nossa caminhada. Porque nós começamos a valorizar coisas e não pessoas. E Deus, ele valoriza pessoas. E ele olha para as pessoas como vasos.
que se quebram na mão dele, ele vai fazer de novo. Então coloque na mão do oleiro seus filhos, seu casamento, sua igreja, seu trabalho. Se estão quebrados, o oleiro vai refazer. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada porque o Senhor é o nosso oleiro. Nos faça descer a casa do oleiro para que consigamos enxergar nossa igreja, nossa família, nossos filhos, nosso trabalho como o Senhor vê. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Perdoe todas as vezes que nós fizemos do nosso jeito. Desprezamos o que o Senhor não despreza. Desprezamos o que o Senhor valoriza. Desprezamos o que o Senhor considera precioso, que são as pessoas, são vidas. Em nome de Jesus, oleiro maravilhoso, conselheiro, Deus forte, poderoso, Emanuel, nosso Deus conosco. Abraço os meus irmãos nesta manhã, para que eles se sintam abraçados e confortados e consolados nas suas dores por ti. E na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre o seu corpo, sobre a sua alma, sobre suas dores emocionais, prisões emocionais. Seja curado da dor física e liberto das suas prisões emocionais agora, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.